Dando continuidade aí, vamos chamar o nosso querido Marcos André para falar um pouquinho da incubadora Rio Criativo. Gente, uma salva de palmas, por favor. Obrigado, gente. Vou botar o cronômetro aqui para não estender muito. Bom, eu sou Marcos André, eu sou superintendente de economia criativa também. Eu não sou só diretor do Rio Criativo, da incubadora. Eu estou na secretaria há 9 anos. Sou uma ave rara, né, que eu não sou concursado, eu sou cargo temporário, mas esse tempo não passa, né, que eu já estou há 9 anos, até agora não me mandaram embora. E a minha história é um pouco engraçada. Eu tinha uma escola de elaboração de projetos para grupos populares. Eu comecei trabalhando com comunidades de jongo, depois passaram a ser 20 comunidades de jongo, depois o pessoal do Boi Pintadinho pediu também, da Ciranda Caiçara pediu também, dos afoxés, dos candomblés, e eu cheguei uma hora e falei, gente, amo vocês, mas eu não estou dando conta. E aí eu fui na secretaria, bati lá e fui pedir patrocínio para poder ter mais gente. E, na época, a secretária chegou e falou, não, mas isso é projeto público. Mas eu falei assim, eu sou um músico, eu sou produtor cultural, eu não sou servidor público. Ela falou assim, você está enganado. Isso que você faz, isso que você sempre fez, isso é a raiz do serviço público, porque você estava trabalhando com esses grupos, dando ferramentas para eles, porque quando o Gilberto Gil criou os editais, que antes não existia edital, né, gente? Era o amigo do ministro, era o amigo do secretário. Então, em determinado momento, criou-se a política de editais com comissões paritárias. Metade da comissão era do governo e metade era da sociedade civil, para ter transparência. Só que quem era formalizado? Quem sabe elaborar um projeto? Às vezes você tem uma prática naquele terreiro, no fundo da sua casa, de um maracatu que tem 100 anos de idade, que já formou gerações de músicos e de produtores culturais populares, mas você não sabe traduzir aquilo para o papel. Não é aquilo que você domina outras riquezas, outros saberes. Então, ganha quem escreve bem. E, às vezes, quem escreve bem não quer dizer que sejam os melhores projetos. E, fora isso, eles também têm dinheiro para contratar um designer, que aí faz uma embalagem linda, né? Chega aquele embrulho de presente, assim, a comissão fica doida, né? E aí, o que acontecia? Acontecia que 90%, 80% dos projetos ficavam na Zona Sul, alguns na Lapa, Santa Teresa, Laranjeiras, e não passava do túnel Rebouças. E foi o que o secretário André estava falando, que tem uma história muito engraçada, né? Que uma vez uma senhorinha bem idosa de um quilombo conseguiu um ponto de cultura. E aí ela chegou para o Gilberto Gil e falou assim, Gilberto Gil, esse ponto de cultura é de Deus. Mas essa prestação de conta é do diabo, meu filho. Porque é isso, você faz convênio, né? Você vai construir um viaduto com uma empreiteira, é o mesmo instrumento que você faz para comprar berimbau, para comprar pandeiro, para comprar saias, para comprar um projetor para um cineclube popular. É o mesmo instrumento, convênio. Então, é feito para não dar certo, né? Hoje já temos editais com formato de prêmio, outras coisas e tal. Mas o Rio Criativo ele nasceu com esse desejo. Nasceu em 2008, ano que vem ele completa 10 anos. Nós vamos fazer uma festa bem bonita, vocês estão convidados. Vai ser lá no prédio novo, na Biblioteca Parque, que o secretário já anunciou aqui para vocês, que quase ninguém está sabendo. Mas a gente vai para um prédio todo novinho, e vamos trabalhar de braços dados com o conhecimento da leitura, que tem tudo a ver com o que o Rio Criativo faz, né? E eu vou falar um pouquinho do que é o Rio Criativo, tem pouco tempo, eu vou passar meio correndo.
Esses setores aqui são os setores da economia criativa. A gente olhou para o modelo da Austrália, que foi o país que inventou esse conceito de economia criativa, e a gente olhou para o modelo do Reino Unido, mas a gente fez uma tropicalização da economia criativa. A gente deu a nossa cara brasileira e fluminense e carioca. A gente não queria importar o modelo. Tem muita gente que diz assim, a economia criativa é o capitalismo para as grandes empresas. Mas a gente está fazendo justamente uma escola para incluir os pequenos. É o contrário, é completamente o contrário. Reconhecer o valor econômico que a cultura tem é dar dignidade aos artistas, porque eles deixam de ser pedintes que ficam implorando migalhas como se fosse um gasto e passam a ser investimento, porque hoje são os setores que mais crescem e geram empregos no mundo. Essa é a nova economia da era do conhecimento, das novas tecnologias, da interface entre cultura e tecnologia. Isso aqui é a nova revolução econômica do mundo. E está todo mundo fazendo. A China tem um plano de 50 anos para a economia criativa, para sair do modelo do Made in China para o Created in China. Eles não estão de bobeira. Todo mundo já sabe. Mas o Brasil ainda bota 0,11 de orçamento no Ministério da Cultura, né? A Secretaria de Cultura tem um orçamento também que é lá no ranking das secretarias. Ainda acho que cultura é aquele showzinho do lazer ali, do cantinho da praça, para o pessoal, pão e circo. Não, a gente está falando de desenvolvimento econômico, do cerne do desenvolvimento econômico da sociedade da era do conhecimento. Então entrou aqui o folclore, que a gente chama hoje de patrimônios imateriais ou de cultura popular, entrou o artesanato, entrou a gastronomia, que alguns países não incluem, porque a gente tem uma gastronomia popular fortíssima, entrou o turismo cultural, que também alguns países não reconhecem, a gente acha que é óbvio que o turismo cultural faz parte da cadeia produtiva, né? Então aqui a gente tem o centro da cebola, que são os artistas, os produtores, os criadores de conteúdos, as plataformas que projetam os conteúdos e as áreas de serviços que bebem nos conteúdos artísticos, né? A moda, o design, a arquitetura, etc. Pode passar. São esses setores que o Rio Criativo atende. No mundo, o UNCTAD já alertou, 10% do PIB mundial. São 624 bilhões em 2011. Metade de toda a exportação de bens e serviços do mundo. Metade das exportações de bens e serviços do mundo. É incrível, né? Eu estou de costas para vocês aí. Deixa eu tentar... O que mais? Pode passar mais um. Aqui no Brasil... 2,6% do PIB, em 10 anos cresceu 70%, 90% dos postos de trabalho, crescimento em 10 anos, quer dizer, em 10 anos dobrou o número de pessoas trabalhando com economia criativa no Brasil. Pode passar. E o Rio de Janeiro, primeiro no ranking do Brasil, a Firjan já apontou, é a nossa vocação. Depois do petróleo, do óleo e gás, que é uma matéria-prima finita, que vai acabar. Por isso que Dubai, Abu Dhabi estão contratando filiais do Museu do Louvre, Guggenheim, etc., porque eles querem sair da matriz do óleo e gás para irem para a matriz da economia criativa, porque sabem que essa é a economia do futuro, e é uma economia que não acaba, porque a criatividade ela é perene, quanto mais se cria, mais se produz, uma ideia vai gerando a outra. E é uma economia limpa, mais ou menos, né? Porque muita bateria de iPhone e muita com fake fast fashion é poluente, a gente tem que... Mas é mais limpa do que o petróleo. É mais limpa do que o petróleo. Pode passar. E aqui no Rio, pasmem, 5,7% do PIB são 100 mil profissionais
11 bi por ano de economia daqueles 20 setores. Pode ir. Esse é um panorama rápido. Bom, eu vou ter que pular muita coisa, depois a gente conversa outro dia. Pode passar. Então, a gente faz essa brincadeira, né? A economia criativa é o rio além do petróleo, né? Talvez, se a gente tivesse pensado na diversificação econômica da nossa economia, hoje a gente não estava aí com essa queda do barril do petróleo, com escândalo na Petrobras, queda nos royalties. Talvez a gente não estaria vivendo a crise econômica que a gente está vivendo. Mas vamos começar agora. Vamos começar agora. Pode passar. Pode passar. Vou pular muita coisa, tá, gente? Pode ir, pode ir. Pode ir. Bom, em 2013 a gente criou... O Rio Criativo, ele é o primeiro programa de economia criativa do Brasil. Ele surgiu antes da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Ele surge em 2013... A incubadora surge em 2008, é a primeira incubadora de economia criativa do Brasil. Ela já formou 500 empresas. Ela atende 25 mil pessoas de 2008 até hoje, foram 25 mil. E hoje a gente está batendo mais ou menos 8 mil empreendedores por ano atendidos nas nossas maratonas e caravanas, das 92 cidades. Que a gente está falando justamente de descentralização, né? E a gente estabeleceu, o Rio Criativo foi estabelecido como decreto governamental em 2013. Foi o primeiro estado do país, a primeira cidade e primeira instituição pública no país a criar, via decreto, um programa de economia criativa. Pode ir. Bom, a economia criativa ela se divide com esse quadro lógico, né? Nós temos espaços, que são as incubadoras, os coworkings, as aceleradoras, os labs, esses que é o Olabi, makerspaces, os makerspaces, os laboratórios, né? Que são os espaços, os ateliês, os clusters, que são justamente os agrupamentos de empresas que estão no mesmo bairro. Por exemplo, a Lapa é um cluster criativo de música, por exemplo, né? As cidades criativas, como Paraty, por exemplo, cidades que têm vocação cultural tão forte que pode ser considerado uma cidade criativa. A capital do Rio pode ser considerada uma cidade criativa, né? Paraty, agora, a gente está... o secretário André Lazzaroni teve a ideia de a gente enviar a candidatura para a Unesco para ser a primeira cidade criativa do estado do Rio, e está em Paris, sendo julgado. Em outubro sai o resultado, vamos torcer. Foi na categoria gastronomia. E as redes de cidades, por exemplo, a Unesco, essas cidades que vão sendo chanceladas, vão criando uma rede mundial de cidades criativas. Pode ir. Deixa eu ver meu tempo aqui. Que a gente ainda tem a nossa luxo da Carla falando sobre a lei de incentivo. 13 minutos. Tá bem. Então, uma cidade criativa, ela se ampara na sua identidade. Quer dizer, o santo de casa faz milagre. É o contrafluxo da globalização, né? O mundo quer saber o que você tem de diferente. Se você não tem nada de diferente, você está perdido na multidão do Facebook, né? Você tem que ter um valor próprio, uma identidade própria. A sua singularidade é o que te destaca como cidade no mundo globalizado. O impacto econômico, né, o quanto a cultura gera para o PIB daquela cidade, isso é outro critério para definir uma cidade criativa. E um ambiente estimulante. Essa cidade tem que ser verde, tem que ser segura, tem que ter uma mobilidade urbana 10, você não vai ficar 3 horas para ir para trabalhar, ida e volta, no engarrafamento, num ônibus socado, e vai chegar em casa e vai pegar o violão e
vai compor. Você vai estar bem estressado, né? Então, a cidade como um todo tem que funcionar como um ambiente pulsante que estimule a criatividade. Por isso que é um tema tão transversal e importante de discutir da qualidade de vida da cidade também, para que ela seja uma cidade criativa, né? Então, o Rio de Janeiro, como capital, São Paulo, tem muito dever de casa para fazer nesse sentido, né? Pode ir. Vou pular geral, gente. Pode ir, pode ir, pode ir. Ah, que pena, queria falar de Medellín. Não vou falar. Ai, pai. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vou falar do Rio Criativo direto. Pode ir. Pode passar. Vou falar só do último. Vou falar um pouquinho de turismo cultural, rápido. Ah, obrigado, amiga. Turismo cultural, a gente está falando de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma das cidades e estados com uma marca mais valorizada do mundo. Hoje está passando por uma crise de difamação, com certeza, mas a gente vai ultrapassar. É uma marca muito forte. Para vocês terem uma ideia, o número de turistas no mundo, em 1950, eram 25 milhões. 1950, 25 milhões. Em 2014, 1 bilhão 133. Então, a gente pula de 25 milhões para 1 bilhão em 60 anos. E até 2030, a gente quase dobra. A gente vai para 1 bi e 800. Quase 2 bilhões de turistas passeando pelo mundo por ano. A maior parte deles interessados em cidades criativas, em turismo cultural. Então, a gente que está pensando em renascer das cinzas, em se reposicionar, a gente tem que ter uma estratégia muito poderosa de atração de turismo. Eu vou mostrar uns números para vocês que são escandalosos. Por exemplo, nessa lista aqui. Olha onde é que o Brasil está. Opa, o que eu fiz? Tem aquele cursorzinho? Bom, eu vou no dedo mesmo. O Brasil está aqui, ó. 5 milhõezinhos. A gente recebe menos turista do que o Museu do Louvre. Só o Museu do Louvre. Eu não estou falando Paris, não. O Museu do Louvre recebe 8 milhões de turistas por ano. A gente recebe 5 milhões de turistas. Estou falando da Amazônia, do Pantanal, Fernando de Noronha, praias do Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo capital, Serras Gaúchas. Esse continente, né, que a gente tem como país. A gente está atrás do Vietnã. A gente está atrás aqui da Romênia, da Coreia, quase o dobro, ó. Da Croácia, tem o dobro da gente. Olha o tamanho da Croácia, o nosso tamanho. Vocês vão vendo aqui, olha. A Ucrânia, olha, a Ucrânia com 4 vezes mais turistas do que o Brasil inteiro. Então, se a gente está discutindo economia criativa e desenvolvimento econômico através de cidades criativas, a gente tem que entender os porquês, por que a gente está assim tão mal colocado, né? Por outro lado, nós estamos aqui no 10º país consumidor com turismo internacional, que a gente vai para fora pra caramba, a gente é o 10º no ranking mundial, a gente viaja para fora muito, gasta muito fora, mas recebe muito pouco turista, né? É isso, divisa indo embora. Vou falar agora, só para terminar, um pouquinho do Rio Criativo, da incubadora. É uma incubadora que nos primeiros anos já foi reconhecida pela ONU. Para a gente foi uma satisfação muito grande. A gente está no relatório mundial como uma das experiências mais importantes no mundo de economia criativa, porque ela é uma incubadora que reúne os 20 setores. Geralmente, as incubadoras de economia criativa elas são uma incubadora de moda, de software, de design,
A nossa incubadora ela tem os 20 setores convivendo e coabitando. Isso é um fato inédito, e que torna o modelo do Rio Criativo completamente inovador. E que é mais ou menos o futuro da era do conhecimento, que é o gamer encontrando com o roteirista, encontrando com o músico, e juntos coproduzindo e fazendo um game juntos. Esse ambiente multidisciplinar é uma inovação do Rio Criativo, talvez no mundo. E esses são nossos objetivos, né? Formação, o secretário André falou bastante disso. O Rio Criativo é um centro de formação de gestores, de empreendedores, principalmente os pequenos e médios, e com uma ênfase muito forte nos populares, a geração de negócios, a consolidação de empreendimentos. A cada 10 empreendimentos, em 5 anos, 8 fecham. Cada 10 empreendimentos que nascem no Brasil, em 5 anos, 8 fecham. Quando eles passam por um processo de incubadora, 8 sobrevivem e 2 fecham. Para vocês verem a importância de um processo de incubação para uma empresa pequenininha que está nascendo. E, principalmente, também a parte de promoção dos produtos e serviços, exportação, internacionalização, canais de distribuição, etc. É uma outra frente, a quarta, que a gente ataca com muita força. A gente fica aqui, hoje, atrás do Balança Mas Não Cai, perto do Campo de Santana, e agora a gente vai pular por cima do Campo de Santana e vai vir para cá, para a Biblioteca Parque, e vamos continuar no mesmo quarteirão, praticamente. Esse é o prédio atual. A gente tem um lounge para eventos nossos e de eventos irmãos de instituições que têm a ver com a nossa missão. Eles também chegam junto, também fazem seus eventos. Temos salas de reunião por agendamento. Temos um balcão de crédito, de microcrédito, em parceria com a AG Rio, que no momento está paralisado, mas melhorando a situação econômica, a gente está reabrindo ele. Um escritório de direito que está sendo formulado com a OAB, um espaço de coworking com 40 empreendedores, mais ou menos 20 empresas, e no 5º andar a gente tem as empresas incubadas que ficam 1 ano e meio com a gente, são 14 empresas por ciclo. Elas recebem oficinas, consultorias, rodadas de negócio. É mais ou menos o cardápio do que a gente oferece, ó. São os temas das nossas oficinas e consultorias. São alguns deles, né? Nós temos mais. Mas é um cardápio bem diversificado. Quando a empresa entra no Rio Criativo, a gente faz um diagnóstico, um raio-x e monta um cardápio customizado conforme a necessidade daquela empresa. Tem empresa que tem mais necessidade de marketing, outra mais de assessoria jurídica, outra mais de branding, e aí a gente monta uma fórmula tipo uma homeopatia, e aí dá aquele remédio. Depois de 3 meses a gente avalia de novo, muda alguma coisa, e assim vai até o final do percurso formativo daquelas empresas, né? São 16 empresas. Como o secretário André falou, a gente teve um resultado... tem uma turma aí, a última, que acabou de sair. Podia falar aqui de cada uma das empresas, mas o tempo é curto. Esse é um dado importante que o secretário André falou. As empresas entraram com 1 milhão de faturamento, saíram com faturamento total de 10 milhões. Isso, por uma segunda geração, uma incubadora tão nova quanto o Rio Criativo, é um resultado muito bom. A gente é medido mensalmente pela Associação Nacional de Parques Tecnológicos, né? Então, isso tudo é mensurado permanentemente. E a gente tem a parte que eu acho mais
incrível do projeto, que são as caravanas e maratonas. Porque a gente não poderia fazer um projeto só para as empresas da incubadora ou do coworking, que ficam com a gente por um período de 1 ano e meio ou 6 meses. Seria um público muito restrito para um programa que é um programa de governo. Nós não somos uma incubadora privada, a gente é um programa público, então a gente tem que ter escala. Então a gente criou as caravanas. Por exemplo, a primeira delas foi feita em 2008, para o edital de pontos de cultura, e a gente fez uma inovação que era a busca proativa de grupo. A gente mapeava os grupos centenários, os grupos importantes de todas as regiões, de Paraty a Porciúncula, e a gente ia de casa em casa, divulgando o edital e fazendo as oficinas com esses grupos importantíssimos, históricos do Estado. E o resultado do edital foi essa catapora cultural aqui no Estado do Rio de Janeiro, onde a gente conseguiu contemplar pontos de cultura em 84 cidades, das 92. Então, realmente foi um momento que o Rio Criativo mostrou o impacto que um projeto como esse pode ter, do que simplesmente você abrir um edital, botar no Diário Oficial e ficar em silêncio achando que a sociedade vai vir se inscrever, que era o paradigma anterior, com algumas postagens no Facebook, uma matéria no segundo caderno, que pouca gente lê, mas a busca proativa e as caravanas, elas propiciaram um resultado como esse aqui. E aqui na capital também a Zona Oeste ainda ficou fraco, né? Mas a gente já conseguiu chegar bastante aqui na Zona Norte, ó, se vocês observarem. Bom, acho que é isso, gente. Valeu. Estamos à disposição de vocês. Obrigado.